No finzinho da noite, gente, olha só, a brincadeirinha. Acordar amanhã, feliz da vida, gente, com a minha pia limpinha. Agora vamos prosseguir, gente, aqui. Acompanha aí até o final. Valeu! Como digo, pessoal, aquela limpezinha que toda mulher ama fazer. É só meter o sarrafo. Bora pra cima. As crianças dormindo, eu sinto a calmaria do ambiente. Então, pessoal, olha só, meti o sarrapo mesmo no peitudinho. Já estou secando as vasilhas para guardar. Lavei toda a pia, sequei todas as vasilhas. Depois de um dia cheio finalizando. Graças a Deus. Bora que bora.